Rodrigo! Muitos de vocês assistiram e adoraram o meu último vídeo falando sobre como desenhar animais. O número de likes e comentários me empolgaram muito a criar este vídeo aqui, que é uma parte 2 do último vídeo de animais. Então, caso você não tenha assistido aquele vídeo, eu altamente recomendo assistir antes desse. Bom, no último vídeo eu comentei que eu não sou muito bom em desenhar animais, apesar de gostar muito do nosso mundo natural, por isso decidi dar uma praticada neste nicho. Mas facilmente dá para perceber que eu apenas encostei na ponta do iceberg. Por isso, hoje irei explorar e desenhar mais animais. Antes de qualquer coisa, eu queria recomendar que vocês sigam a artista Midecraft no Insta ou Twitter. Ela desenha animais muito bem e com certeza dá para aprender muito com os desenhos dela. Enfim, passe um café e faça um lanche enquanto assiste esse vídeo. Ou, caso tenha vontade de desenhar animais também, pegue um lápis e um papel e junte-se a mim nessa jornada selvagem. Quantos vídeos de gatinhos você viu hoje? Eu vi incontáveis enquanto estava perambulando pelo rios do Instagram feito um zumbi hoje mais cedo. É impressionante quanto essas bolas de pelo zoiudas, malignas, conseguiram conquistar os corações das pessoas. E, já que eu não desenhei nenhum felino no meu último vídeo de animais, decidi começar com eles hoje. Vou admitir, eu sou mais fã de cachorros do que gatos. Eu simplesmente acho cachorros mais fofos e fáceis de se lidar. Às vezes. Olha pro meu cachorro, eu não conseguiria não amar ele. Mas consigo entender o prazer e o charme de ter um gato de estimação. Eles também são muito fofos, macios, às vezes não precisam de muita atenção que nem cães, arranham, mordem, arranham mais ainda, sobem nos móveis e derrubam as coisas porque sim. Só características boas que fazem os gatos serem muito amáveis. Eu já fiz desenhos de gatos antes, então vou ver se eu vou ter alguma dificuldade ou não nesses desenhos. Bora lá. Olha, eu subestimei os gatos. Eles são bem mais difíceis do que eu lembrava de desenhar. O rosto deles é bem característico e bem expressivo, mas eles são animais que são tão maleáveis, tão flexíveis. Eu achei muito difícil poder diferenciar nos meus desenhos um gato adulto por um gato pequenininho. Como eles são animais que se movimentam bastante, se dobram, são flexíveis e ágeis, provavelmente, né, a máquina de matar mais bem desenvolvida da natureza, tentei focar bastante no line of action fazendo eles. Bom, mas o que é o line of action? É você pegar uma pose de alguma pessoa, algum ser ou até objeto e focar bastante no movimento dela. Essa linha, ela segue o corpo do animal e mostra todo o movimento que ele faz. Os gatos possuem line of actions bem distintas. Também achei um inferno desenhar gatos que são mais peludos, porque os que têm menos pelo fica mais definido o corpo deles, você consegue ver melhor os músculos deles. E você deve estar pensando que talvez um gato peludo possa ser até mais fácil, porque você não precisa prestar atenção nesses detalhes. Mas eu achei mais difícil, porque eu achei difícil poder dar essa textura do pelo pra ele, e de depois no desenho ter uma legibilidade boa. Como é que você acha que eu me saí? Todos esses desenhos aí que você tá vendo na timelapse demoraram 48 minutos pra se fazer, mais ou menos. E não é à toa que alguns animes e mangás usam a estrutura facial dos gatos como base para estilizar o rosto das suas personagens humanas. Seus rostos são redondos, fofos, com olhos enormes bem expressivos. São animais que nem cães foram se adaptando para serem mais e mais apelativos para nós, ao ponto de serem irresistíveis. Karin Hosono é uma artista que faz pinturas a óleo de gatinhos com a cara bem achatada. Mesmo deformando bem a anatomia destes animais, ela consegue captar a essência deles, que é certamente um estilo único para se inspirar, e eu adoro cada uma das obras dela. No meu último vídeo eu recebi diversas recomendações de quais animais desenhar, e um desses comentários foi do planeta Elefante. Consegue adivinhar qual animal que ele pediu? Isso mesmo, o rinoceronte. Tá, ele pediu o elefante e o hipopótamo também. Então, a pedido dele, irei praticar esses animais fazendo sketches dinâmicos, focando na legibilidade e expressividade destes desenhos.
Elephant green screen effect. O elefante, como eu esperava, foi um animal bem difícil de desenhar. Ele é robusto, grande, isso faz com que ele não tenha muitas poses livres para se fazer, não tem como tu escapar muito do formato dele sem parecer estranho ou irrealista. Além do fato de que o corpo dele inteiro é composto de muitos e muitos formatos complexos, mesmo quando você simplifica eles. Eu acho que dos três, ele é o que possui a silhueta mais difícil delas, e provavelmente também a mais reconhecível. Um outro pequeno detalhe que eu percebi que eu desenhei assim no início, mas que com atenção percebi que não é bem assim, é que a tromba dele não é exatamente um cilindro. É como se fosse um cilindro, mas com a parte de baixo dele um pouco achatada. É só um pequeno detalhezinho que eu acho que ajuda a deixar a tromba mais com cara de elefante mesmo. E também como os outros animais ali, o hipopótamo e o rinoceronte, o elefante tem muitas e muitas rugas na pele dele. Eu imagino que isso aí seja pelo fato do clima em que ele vive. Um calor extremo, um sol escaldante, e ele precisa de alguma forma de se proteger disso, por isso essa pele enorme e grossa, enrugada. Mas claro, isso não protege ele 100%. Na natureza mesmo, alguns deles pegam terra e passam por cima dos seus corpos, eles se enchem de terra em cima deles para usar como protetor solar. E apesar de toda essa pele grossa, várias partes dela são bem sensíveis. Nos pés dele, por exemplo, os pés deles são fofos e bem sensíveis a vibrações. Então eles conseguem se comunicar por distâncias ou sentir o movimento de outras manadas por perto. Tá, e daí sobre o hipopótamo. Eu acho que eu não fiz tão bem com ele quanto eu fiz com os outros dois. O formato da cabeça dele é bem complexo e a bocona enorme dele não ajuda muito. O torso dele, né, junto com as patas, são os mais simples dos três. Mas realmente essa cabeça eu não sei se eu peguei certo. Tanto ele ali com a boca aberta e com o rostinho meio de lado, eu acho que eu não captei muito bem. Talvez o melhor de todos foi o desenho no meio. Ah, e por acaso eu encontrei online aqueles desenhos ali que estão no canto superior direito do canvas e eu simplesmente adorei eles. Da expressividade, da simplicidade e como dá pra ver que ele conseguiu pegar a cabeça bem característica do hipopótamo e por baixo de tudo aquilo ali dá pra ver o rabisco bem baseado em quadrados. Muito esperto e realmente dá pra ver que foi feito com alguém com bastante experiência em desenhar esses animais. Mas pois é, o hipopótamo acabou me dando flashbacks dos desenhos de cavalo, que eu achei bem difíceis. Pelo menos eu já tinha uma certa prática em desenhar hipopótamo antes, com alguns pequenos rabiscos que eu já fiz. E daí tem o rinoceronte, que eu acho que eu poderia ter desenhado mais, mas eu acho que eu fiz um bom trabalho nele. Consegui pegar o formato da cabeça dele direitinho e consegui dar expressividade pra ele. Em alguns sketches, principalmente os de baixo ali, dele correndo pra câmera e os dele só posando ali, eu decidi não pegar tanto detalhe e deixar mais expressivos, deixar as linhas mais soltas. E acabei me divertindo bastante de desenhar as orelhas dele, já que são de formatos bem redondos, com bastante curvas, então eu só posso fazer uma traçada bem rápida, assim, com a caneta. E o bom desses animais, de todos eles, é que todos eles seguem um padrão por serem todos quadrúpedes e bem compactos. Mas ao mesmo tempo, cada um possui suas peculiaridades que os tornam originais e indistinguíveis. Mas desenhar animais pra mim às vezes é tão mais estressante do que desenhar pessoas. Eu sou tão mais acostumado a desenhar seres humanos e personagens de anime. Bom, como próximo animal nós temos o... As águas são ambientes cheios de vida completamente diferente do que encontramos na superfície. Com predadores vorazes e assustadores. Tá, tubarões nem sempre são tão assustadores. Apesar de serem animais muito adaptados para matar e subjugar suas presas específicas com eficiência, são até bem majesticos. Eles, de relance, parecem ser apenas enormes e longos tubos de carne com nadadeiras. Não deve ser tão difícil desenhar eles, né? Olha, da forma que eu fiz, focando mais no movimento e na expressividade dos animais, eu realmente não achei o tubarão tão difícil. Sim, eles são tubos de carne, mas às vezes são mais que isso, principalmente a cabeça deles tem um formato mais complexo. Mas tudo neles, da forma que eles nadam, das poses, tudo depende de movimento.
Então pode ser até bem divertido poder soltar o lápis e simplesmente deixar com que a fluidez guie o seu desenho. Claro, já que ainda assim são animais que eu não sou familiarizado de desenhar, teve alguns estresses ali de tentar deixar o rosto deles bem reconhecível, pegar as proporções bem certinho. Especialmente naquele mais longo lá, no canto superior esquerdo da primeira página, que é o tubarão mangona. Eu acho que eu simplesmente não consegui captar o quão longo esse bicho realmente é. Apesar de ser o meu tubarão, talvez o meu segundo tubarão predileto, com o meu tubarão predileto sendo o tubarão da Groenlândia. Mas eu não vou falar muito mais disso porque eu acho que eu poderia ficar horas e horas falando sobre fatos de animais. Enfim, na segunda página ali que eu fiz de tubarões, teve alguns que são mais diferentões. Teve o tubarão cobra, o albafar e o raposa, que são bem únicos todos eles. E removendo o tubarão albafar, que é o do canto superior direito, todos os outros ali focam mais nessa ideia de movimento. Principalmente o tubarão raposa com a sua cauda muito longa. Mas é isso que eu tenho a dizer sobre a experiência de desenhar esses bichos. E fico impressionado com quem consegue pegar tais animais e usar a anatomia deles como referência para design de criaturas. Mas também consigo enxergar o porquê que muitos designs de alienígenas se inspiram em criaturas dos mares. A anatomia deles é tão distante da nossa. Mesmo parecendo ser de outro mundo, eles dividem esse planeta conosco. Assisti recentemente o documentário Ocean com o David Attenborough. E isso me fez olhar com outros olhos esse mundo submerso. Como por muitos anos o oceano foi visto como um mundo alienígena, pronto para ser domado e conquistado por os humanos. Mas não é bem assim que deveríamos olhar para ele. O documentário aborda sobre a possibilidade e benefícios das pessoas preservarem os oceanos, convivendo com ele de forma equilibrada, ao invés de conquistar, dando a oportunidade de pescas ricas para os pescadores e tempo e espaço para que a natureza consiga se regenerar e prosperar. Realmente recomendo assistir. Ufa! Finalmente acabei mais um vídeo. Me desculpem se esse aqui demorou muito pra sair. Acabei me ocupando muito com o final de mais um semestre da faculdade e aproveitando o início das minhas férias de inverno. Aqui no sul tá fazendo bastante frio. Tentarei focar mais no canal e criar mais costume de escrever e editar. Enfim, os animais de hoje foram bem divertidos de desenhar, todos muito diferentes um do outro e ao mesmo tempo difíceis do seu próprio jeito. Quais animais você gostaria que eu desenhasse numa próxima vez? Quais desses desenhos você acha que eu arrasei mais? Obrigado por assistir esse vídeo. Dá um like ou comenta no vídeo caso você tenha gostado e compartilhe com alguém caso você ache que seria útil assistir esse vídeo. Até!